Fala pessoal, vamos gravar mais uma questão da UFPEL, PAV 2024, etapa 3. Questão número 5. Observe a tabela a seguir, que mostra os efeitos fisiológicos diretos da eletricidade. Aí ele nos dá ali uma coluna com a intensidade, a outra com efeito e a outra com as causas. Então ele diz que de 1 a 3 mA eu tenho um efeito de percepção quando a passagem da corrente provoca formigamento e que não existe perigo. De 3 a 10 miliamperes eu tenho a eletrização, onde a passagem da corrente provoca movimentos, esses movimentos involuntários, tá? A 10 miliamperes temos a tetanização. A passagem da corrente provoca contrações musculares, agarramento ou repulsão. 25 mA parada respiratória, quando a corrente atravessa o cérebro. De 25 a 30 mA temos a asfixia, quando a corrente atravessa o tórax. E de 60 a 75 mA temos a fibrilação ventricular, quando a corrente atravessa o coração. Bom, aí ele segue então a pergunta ali, né, dizendo o seguinte: considere que por um fio passam 2,8 vezes 10 na menos 1 coulombs de carga. Se uma pessoa, por acidente, encostar nesse fio por 10 segundos, quais os efeitos da corrente no seu corpo? E aí nos dá ali as alternativas A, B, C, D e E, que são os efeitos que estão na tabela. Bom, a gente pode calcular a corrente elétrica como sendo a variação da carga pela variação do tempo, tá? E ele nos dá já esses dados direto no exercício, basta aplicar. E tanto a carga elétrica como o tempo está no Sistema Internacional de Unidades, então a gente vai ter coulombs por segundo sendo amperes. Então a gente pode fazer essa aplicação direta da fórmula. Sendo a corrente, então, a variação da carga elétrica pela variação do tempo, eu tenho que a corrente elétrica I é igual a 2,8 vezes 10 na menos 1 coulomb, que é a carga que ele dá na questão, divididos pelo tempo de 10 segundos, que também é dado na questão. Fazendo essa conta, dividindo ali, dá para fazer de outras maneiras, tá? Eu fiz assim, dividindo aquele 2,8 por 10, eu vou ficar com 0,28 vezes 10 na menos 1. Só dividir o 2,8 aqui por 10. Bom, fiquei com 0,8 vezes 10 na menos 1. Esse 10 na menos 1, para me tirar ele daqui, eu tenho que pular minha vírgula mais uma casa para a esquerda. Então, vou ficar com uma corrente de 0,028 amperes. Isso é igual ao quê? Isso é igual 0,028 amperes é igual a 28 vezes 10 na menos 3, porque eu pulo aqui, ó, minha vírgula 3 casas para a direita e adiciono menos 3 na potência de base 10. Então vou ficar com 28 vezes 10 na menos 3. Como esse 10 na menos 3 equivale ao milli, né, que é o prefixo milli, então a minha corrente é de 28 miliamperes. Se eu olhar no texto, ele me diz que de 25 a 30 miliamperes eu tenho asfixia. Então, o efeito dessa corrente no corpo, né, vai ser de asfixia, letra B, gabarito da nossa questão. Se gostaram da resolução aí, pessoal, peço que deixem um like e se inscrevam no canal. Valeu e até a próxima.